Muito bom dia, a partir de agora você acompanha a primeira sessão extraordinária de 2024 pelo canal 48.2 da TV Aberta ou em nossas redes sociais, YouTube e Facebook, TV Câmara Cubatão. Para a ordem do dia de hoje foram pautados 3 projetos, de autoria do prefeito municipal e um da mesa diretora. Acompanhe. Lugar emprestado é foda. Depende do... Nossa, dourado. E aqui? Havendo o número legal, em nome de Deus da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Nos termos da convocação, passamos à ordem do dia. Convido o vereador Alexandre Topete para assumir a segunda secretaria. O primeiro item da pauta é o processo número 1119/2023, projeto de lei número 130/2023. Questão de ordem do vereador Alessandro Donizete Oliveira. Senhor presidente, nós vereadores, a questão de ordem é o seguinte: nós fizemos um pedido mais uma vez no primeiro dia do ano, no segundo dia do ano, para o afastamento do senhor prefeito, ou seja, o pedido de impeachment do senhor prefeito. E a gente entendia que ia ser pautado na primeira reunião, a primeira sessão, e não foi pautado. A gente precisa salvar a cidade, senhor presidente. Tendo em vista que é necessário convocar o suplente para participar da votação, como todos os projetos foram pautados conforme o regimento, Vossa Excelência pode ficar tranquilo que na próxima sessão será pautado o pedido de impeachment do prefeito municipal de Cubatão, Ademar Oliveira. Perfeito, senhor presidente. O primeiro item da pauta é o processo número 1119/2023, projeto de lei número 130/2023, autoria, prefeito municipal. Em face da apresentação de emendas do vereador Rodrigo, subscrita pelos vereadores Guilherme, vereador Alessandro e vereador Rafael, o presente projeto retornará às comissões para análise conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 129 do Regimento Interno. Não, acho que não é não. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem da vereadora Jaque Barbosa. Justificar a ausência do vereador Alain Matias. Ausência justificada. É para justificar o Rodrigo? Questão de ordem do vereador Sérgio Calçados. Ausência justificada. É para justificar o Guilherme também? O próximo item da pauta é o processo número 1123/2023, projeto de lei número 131/2023, autoria Poder Executivo. Esta presidência esclarece que a presente propositura foi pautada na ordem do dia desta sessão nos termos do artigo 1º do inciso 1º do artigo 41, consonância com parágrafo 3º do artigo 43 do Regimento Interno, para apreciação do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Solicita a senhora primeira secretária que proceda à leitura do parecer com emenda favorável à tramitação da propositura exarado pela Comissão de Justiça e Redação, bem como parecer contrário à tramitação da propositura exarado pelo vereador Sérgio Augusto de Santana, membro da referida comissão. Chega a esta comissão o presente projeto de lei de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que autoriza o poder público municipal a conceder de forma onerosa o uso do imóvel que menciona, integrante do patrimônio público nos termos que especifica. Em sua mensagem explicativa, o autor da propositura assevera, em síntese, que trata-se de projetos de lei decorrentes de processo administrativo em que se estudou a concessão de uso onerosa de área pública de 3.871.834 metros quadrados, com um total de perímetro de 603,183 metros,
compreendendo parte da rua Claudino Domingues Graça. A referida área foi desafetada pela Lei Municipal 4159, de 29 de novembro de 2021. Em contrapartida, a concessionária deverá reformar o imóvel situado na Rua Manuel Leal, 5, Jardim São Francisco, neste município, conforme o projeto apresentado por parte da Secretaria Municipal de Obras, a fim de atender ao interesse público. Por fim, consta anexado ao processo o ofício 216/2023 SEJU da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, encaminhando informações complementares sobre a forma de cálculo e detalhes do projeto. Visando adequar a redação da propositura, apresentamos emenda à ementa para que passe a vigorar com a seguinte redação. Autoriza o Poder Público Municipal a conceder de forma onerosa o uso do imóvel que menciona, integrante do patrimônio público, nos termos que especifica, e dá outras providências. Assim, face do exposto, com a emenda apresentada nos aspectos que cabem a estas comissões, a análise, o técnico, jurídico e legal, não se vislumbra óbvio se a normal tramitação da matéria. Quanto ao mérito, cabe ao douto plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação. Salvo o melhor juízo, esse é o nosso parecer. Câmara Municipal de Cubatão, 22 de dezembro de 2023. Comissão de Justiça e Redação, Alexandre Mendes da Silva, presidente relator, Ricardo de Oliveira, vice-presidente, Sérgio Augusto de Santana, membro vencido. Parecer em separado. Chega a esta comissão o presente projeto de lei de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Público Municipal a conceder de forma onerosa o uso do imóvel que menciona, integrante do patrimônio público, nos termos que especifica. Este vereador, não concordando com o parecer exarado pelo relator da Comissão de Justiça e Redação, passa a exarar parecer em separado sobre a matéria. A Procuradoria Legislativa da Casa exarou o parecer a presente propositura, do qual acato e transcrevo os seguintes pontos relevantes. Os autos do processo em referência vieram instruídos com o PL 1123/2023, a mensagem explicativa e o ofício de encaminhamento. É o breve relatório. A propositura consiste em autorizar o Executivo a conceder de forma onerosa o uso do bem dominical que especifica de propriedade do município, a CESLOG, independentemente de concorrência pública, pelo prazo de 21 anos, para os fins específicos de acomodação privativa do sistema viário interno concessionário, nos exatos termos de incluso memorial descritivo. Condiciona a concessão de uso à reforma do bem imóvel tratado e a manutenção de conservação da área que se pretende conceder o uso. No que concerne à competência federativa do município, vislumbra-se plena consonância da propositura com o disposto no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal 88, no mesmo sentido a adequação ao disposto no artigo 6º, inciso 5º, e no artigo 18, incisos 1 e 8, todos da Lei Orgânica do Município. Já no que pertine à iniciativa da proposição em tela, analisando-se à vista do que dispõe o artigo 61, parágrafo 1º da CF 88, por simetria constitucional, que estabelece a iniciativa privativa para a deflagração do processo legislativo, fixando as disciplinas próprias do Presidente da República, dentre as quais escolhe-se a organização administrativa, bem como o ante disposto no artigo 24, parágrafo 2º, 1 e 2 e artigo 47, incisos 2, 19 e 16 da Constituição do Estado de São Paulo, CESP, e no artigo 50, inciso 9 e 96 da LON de Cubatão, na mesma direção. É de se ponderar que se encontra consonante com os pressupostos de origem do Executivo. Quanto ao aspecto material da propositura, tecem-se as considerações a seguir delineadas. A concessão de uso pode ser definida como uma modalidade de contrato administrativo, submetido ao regime jurídico de direito público firmado por órgão ou entidade da administração pública, cujo objetivo é o uso privativo do bem público. A concessão de uso apresenta a natureza jurídica obrigacional, não tem caráter precário, como a autorização de uso e a permissão de uso pode ser honorosa ou gratuita e deve ser precedida de licitação, executada as hipóteses legais que admitem contratação direta. Não há uma lei geral nacional que tipifique a concessão de uso, uma vez que a União tem competência para editar normas gerais sobre contratos administrativos. Entende-se que uma lei nacional com regras comuns seria possível. No entanto, a inexistência de lei geral sobre o Instituto de Concessão de Uso não significa que não existam leis nacionais federais que a prevejam. Não há discordância entre os administrativistas na qualificação da concessão de uso como contrato administrativo, ou seja, trata-se de instituto marcado pela bilateralidade submetido ao regime jurídico de direito público. Sua natureza jurídica de contrato administrativo gera, deste modo, uma série de implicações.
A celebração de contratos de concessão de uso depende de prévia licitação, dispensada ou inexigível nas situações previstas em lei. De Pietro fundamenta que, uma vez que a Lei Federal 8666 de 93 não define a modalidade de licitação, a União deverá seguir as regras definidas em lei federal e os municípios terão liberdade de escolha da modalidade, podendo aplicar, por analogia, o artigo 23, inciso 2. Carvalho Filho aponta que incidirá a hipótese de inexigibilidade quando não comportar regime normal de competição entre eventuais interessados. Marques Neto exemplifica a utilização de parcela do mar territorial para a implantação de parques da geração de energia eólica. Neste caso, não faz sentido licitar, pois é possível acolher todos os interesses em explorar esta atividade. Nesse sentido, vale lembrar a abrangência do artigo 2º da Lei 86693, que dispõe as obras, serviços inclusivos de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locação da administração pública, quando contratadas acontecerem, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta lei. Com tais premissas em mente, anota-se que a concessão administrativa dos bens públicos municipais de Cubatão encontra-se disciplinada no artigo 100 da LOM, assim redigido. A concessão administrativa dos bens públicos de uso especial e dominical dependerá de lei e concorrência, far-se-á mediante contrato sob pena de nulidade do ato. A concorrência poderá ser dispensada mediante lei quando o uso se destinar às concessionárias de serviço público, às entidades assistenciais ou quando houver interesse público relevante devidamente justificado. A concessão administrativa de bens públicos de uso comum somente será outorgada mediante autorização legislativa para fins educacionais, de saúde, de assistência social, turística e esportiva. A permissão que incidir sobre bem imóvel será feita a título precário por decreto. A autorização que poderá incidir sobre qualquer bem público será feita por portaria para atividades ou usos específicos e transitórios, pelo prazo máximo de 90 dias, salvo quando para fim de informar canteiro de obra pública, caso em que os prazos corresponderão ao da duração da obra. Compulsando-se os presentes autos, é de se extrair que não consta demonstração detalhada sobre o atendimento dos requisitos exigidos pela LOM para se dispensar a concorrência, vez que não se demonstra em qual das hipóteses legais se enquadra o uso do bem, não tendo havido o enquadramento da empresa, a qual se pretende conceder o uso sem licitação, em concessionária de serviço público ou entidade assistencial, tampouco se demonstrou um interesse público relevante devidamente justificado, ou seja, não se encontram presentes os requisitos legais autorizadores da concessão intentada, sobretudo por se tratar de modalidade em que se pretende dispensar a concorrência. Desse modo, ante as ponderações aqui feitas e diante da natureza da análise, cabe a esta Procuradoria Legislativa, nos termos do artigo 21 do Regimento Interno 12 desta Casa, opina-se pela inviabilidade da tramitação do projeto de lei, ora apreciado, em razão do vício de legalidade aferível pelo disposto no artigo 100 da LOM de Cubatão. Assim, faço do exposto pela douta Procuradoria Legislativa nos aspectos que cabem a este vereador a análise técnico-jurídico-legal, vislumbra-se óbvio a normal tramitação da matéria. Quanto ao mérito, cabe ao douto plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação. Salve pela juíza, esse é o nosso parecer. Câmara Municipal de Cubatão, 26 de dezembro de 2023, Comissão de Justiça e Redação, Sérgio Augusto de Santana, membro. Questão de ordem do vereador Sérgio Augusto de Santana. E que seja também respeitado o minuto de silêncio ao Carlos Rodrigues da Cruz, que também veio a falecimento também. Então, que seja respeitado o minuto de silêncio para ambos que foram mencionados aqui.
Esta presidência também gostaria de registrar a presença do ex-vereador Toninho Vieira a essa sessão. Esta presidência esclarece que serão discutidos os pareceres após discussão dos pareceres nos termos do parágrafo 3º do artigo 43 do Regimento Interno. Será colocado em votação o parecer contrário à tramitação da propositura exarada pelo vereador Sérgio Augusto Dias Santana, membro da referida comissão. Esta presidência esclarece ainda que nos termos da alínea A do artigo 41 do Regimento Interno será aprovado o parecer contrário, restará prejudicado o projeto e, caso seja rejeitado o parecer contrário, a propositura será enviada às demais comissões para análise. Em discussão os pareceres, com a palavra o vereador Sérgio Calçados. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, o nosso parecer em contrário é muito simples para que se possa entender. Como membro da Comissão de Justiça e Redação, eu não concordo por não haver respectiva concessão administrativa dos bens públicos de uso especial e dominical depende da lei específica de concorrência. Entretanto, a concorrência poderá ser dispensada também mediante lei, quando o uso se destinar a concessionárias de serviço público, às entidades essenciais ou quando houver interesse público relevante definitivamente justificado, que não é o caso. Por outro lado, claro, a empresa cesárea ela não se enquadra em nenhum desses requisitos exigidos pela lei orgânica do município, e no seu artigo 100, Rafael. Por isso também do nosso parecer contrário a isso. Nobres vereadores, transformar o espaço público em uma acomodação privativa, que é o que já ocorre hoje, vereador Ricardo, já é o que ocorre no dia de hoje. Ele se apropriou de uma área pública, onde lá existem cancelas que impedem que o cidadão comum possa entrar. Nós, em loco, estivemos lá alguns vereadores, estivemos lá e vimos a necessidade do cidadão ter que se identificar para entrar numa área pública. E a contrapartida disso tudo foi o que já fora feito. O mesmo já se beneficiou, podemos dizer assim, porque ele construiu, reformou a antiga Camef, e aí nós estamos vindo aqui hoje para votar algo que dá uma concessão de direito. Concessão de direito esse em algo que já foi dado a contrapartida. E mais, pasmem, os valores alocados, quase 4 milhões de reais. Com 4 milhões de reais você constrói um prédio e não faz uma reforma daquela. Qual é a necessidade que a cidade hoje, com os cofres do jeito que nós temos hoje, os recursos que nós temos hoje dentro dos cofres públicos municipais, de firmar parcerias dessa forma? Nós somos muito mais do que isso. Então, mais uma vez, o parlamento não deve se subjugar e nem em nenhum momento conseguir abaixar a cabeça para a iniciativa privada dessa forma. Chega de dar concessão para que as pessoas se apropriem de áreas públicas, por mais que exista um limite, vereador Guilherme, mas nós não podemos ser favoráveis a isso, de forma alguma. Por isso, nossa indignação em relação a isso, basta a gente entender o que essa empresa já fez com a Vila Fabril. Ela conseguiu, naquele momento lá, era uma área que estava sob júdice e foi arrematada em um leilão. Mas, ao mesmo tempo, nós não poderemos permitir jamais que a nossa história seja confundida com o que está sendo feito lá. Vamos falar da Vila Fabril. Vila Fabril, existe uma igreja lá centenária. E as pessoas hoje nem sequer podem entrar mais naquela igreja. Provavelmente, muito em breve, será derrubada. Basta a gente entender o que está sendo feito na entrada da cidade de Cubatão, onde a história de Cubatão, o primeiro clube da cidade de Cubatão, onde existe uma empresa transportadora lá, hoje está lá caindo, em ruínas. Então, mais uma vez, é permitir que essas pessoas venham aqui e levem tudo que nós temos, as nossas riquezas, que levem a nossa história, que levem a história dos nossos familiares, e vamos nos calar mediante a isso, mediante aos recursos que não findam nessa cidade. Basta a gente entender que nós temos uma cidade bilionária e um povo que vive em miserabilidade. É só, senhor presidente. Continua em discussão, com a palavra o vereador Alessandro Oliveira, na sequência o vereador Rafael Tucla. Senhor presidente, nobres vereadores e nobre vereadora,
Primeiro eu quero mandar diretamente ao senhor prefeito que o senhor prefeito, o senhor venda, o senhor faça doação, o senhor destrua o que é seu. O senhor pode destruir a sua casa, o senhor pode doar o seu carro, mas não vai fatiar a cidade de Cubatão. Não vai fatiar para os interesses, sabe Deus de quem. Não vai fatiar. Já adianto, senhor presidente, nós iremos judicializar essa tratativa, ao meu ver, desonesta, me parece. Desonesta. A gente está aqui discutindo uma coisa que já até existe. Ou seja, subestima demais essa casa. Primeiro vem o projeto para essa casa. Avaliação dos vereadores. Vota contrário ou não, para depois fazer. Eu não posso aqui permitir ser pautado uma coisa que já existe. Ou seja, as contrapartidas, a construção do CAPES, a liberação de uma rua do município, ela não é sua não, senhor prefeito, ela é da cidade. E lá está o empresário, à vontade, colocou uma cancela com vigilante armado. Então o senhor venda a sua casa, o senhor dê a sua casa, mas a cidade o senhor não vai fatiar. Me parece o senhor um baita de um desonesto fazer esse tipo de coisa e subestimar essa casa. E eu quero já adiantar aqui para os vereadores, vão responder se isso for aprovado, porque se lá na frente for judicializado e der o parecer contrário. Se for provado que isso foi errado. E como assim os vereadores aprovam uma coisa totalmente irregular? Uma coisa que já existe. E outra, subestima demais essa casa, mete no texto como 3.800.000 e alguma coisa de metro quadrado, ao mesmo tempo uma rua de 3 mil metros. Tira uma onda da cara da gente, pô. Pelo menos a minha não, porque já vou adiantar para o senhor isso, que nós iremos judicializar. E aqui não é trouxa não, senhor prefeito. 11, 19, 20 horas, a gente já sabe o que entrou. E vai pro pau também. O senhor não vai vender, o senhor não vai dar a cidade pro amigo. Não vai dar, aliás, pros amigos. Nós iremos denunciar o senhor. Lembra-se que nós tivemos aqui a aprovação do plano diretor, que tudo que foi no plano diretor participou das comissões, participou das audiências públicas. Ou seja, a discussão foi ampla. E agora o senhor com essa cara de pau, que é bem característica do senhor, seu prefeito desonesto, o senhor manda novamente, vai pro pau e vai entender que o senhor é amiguinho de empresário. O senhor vai pagar por isso. Então, se o vereador aprovar, já sabe, é errado, a coisa já existe. Não primeiro faz e depois vem para a discussão. Discute, aprova, depois faz. Prefeito, que me parece um baita de um desonesto fazendo isso com essa casa. E subestimando cada um de vocês. Só isso, meu gente. Continua em discussão com a palavra o vereador Rafael Tucla. Senhor presidente, nobres pares, comungo da fala dos vereadores que me antecederam, Sérgio Calçado, e muito mais ainda com a fala do vereador que me antecedeu agora, o vereador Alessandro Oliveira, quando disse que a cidade não pode ser loteada para os amigos do gestor. Os princípios da administração pública, vereador Sérgio, obviamente, claramente, de forma transparente, tem sido violado na nossa cidade todos os dias. Onde está a eficiência, onde está o lucro para a cidade de Cubatão em ceder essa área à empresa Cesare, que já tem denúncias nessa casa, já foi alvo de comissões de inquérito e, infelizmente, nesse governo, recebeu guarida, alcançou uma credibilidade fora do comum, porque jamais um prefeito sério daria ao empresário da cidade, com essa fama de invasor de área ambiental, de pessoa que não respeita as leis do município, autonomia para ir até a sede de uma associação ou um grupo de pessoas organizadas como são os caminhoneiros, para negociar, para dizer que existe um projeto em tramitação na prefeitura para que a Câmara vote a concessão, a cessão, o empréstimo, como disse o Alessandro, mas no meu ver, uma doação para o empresário. Mas fica muito fácil, Sérgio, receber uma área pública e explorar. E muito mais agravante, institucionalizar e desbaratinar um crime que já está acontecendo. O direito de ir e vir das pessoas tem sido violado naquela área. Como assim o empresário fecha uma rua, faz uma cancela e diz quem pode ou não entrar? Inclusive as autoridades do município, que são os vereadores, foram parados ali, foram barrados, pedindo
documento, queriam até olhar o carro, caso a gente tentasse ultrapassar uma cancela que, no meu ponto de vista, criminosa. Como assim o empresário tem o direito de intervir no nosso direito constitucional de ir e vir dentro do município, o qual nós temos o dever de fiscalizar? Será que se a gente pedisse para conhecer a empresa, as instalações, Rocher, a gente ia ter porta aberta? Se na rua a gente já foi mal recebido pelos funcionários da empresa, quem dirá dentro da empresa? Mas nós não temos nada para fiscalizar aí dentro. Nós temos que fiscalizar essa amizade duvidosa que tem sido transparente para a cidade. Como assim o empresário vai usar uma área pública dentro de uma contrapartida que já está pronta, como disse o vereador Sérgio, como disse o vereador Alessandro, o CAPES já está pronto. Mas eu fiz uma emenda, Sérgio. Já que o prefeito tem a maioria dentro dessa casa, a gente sabe que, inevitavelmente, até judicializar e resolver isso em juízo, esse projeto será aprovado. Eu fiz uma emenda, já que ele quer explorar a área pública, a gente sabe que não tem IPTU sobre a área do município, que ele pague o correspondente ao IPTU a título de aluguel, de forma mensal, contínua, para que o prejuízo seja menor em nosso município. Mas é difícil acreditar que existe boa-fé, transparência, legalidade, eficiência, moralidade e, principalmente, impessoalidade, quando o prefeito numa cidade que urge por soluções na saúde, na educação, se desloca até o Pará para estar prestigiando uma nova base da empresa que tem atividades em Cubatão. É no mínimo duvidoso, é no mínimo contraditório, é no mínimo perigoso entregar áreas públicas para que o prefeito seja responsável, já que a responsabilidade a gente sabe que não existe e nem é prioridade nesse governo. É só, senhor presidente. Continua em discussão com a palavra o vereador Fábio Alves Moreira, o Roxinho. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, vereador Sérgio, parabenizá-lo pelo parecer contrário dessa aberração. É muito louco aqui na cidade de Cubatão, porque o mesmo, hoje prefeito, à época vereador Tim, ele faltava pouco subir no púlpito da Câmara e dançar ula-ula para chamar a atenção. Na mesma situação hoje que ele está votando, que era o antigo Ecopátio, o Ecopátio, né? Ele fez até uma ceia. E podem pesquisar, 28 de maio de 2015, ele simplesmente falou o seguinte, que era uma aberração a Ecopátio pagar R$10.000 para o município, o vereador Queixão. E hoje ele faz a mesma coisa. Olha a incoerência do cidadão. Olha como ele é incoerente. Ele fala, e agora é pior, o Ecopátio à época paga todo mês. Essa agora já pagou e vai ter 21 anos para explorar. E não é 10 mil, é 3 milhões. Que durante os 21 anos dá o mesmo valor dos 10 mil que a Ecopátio paga. Olha como o prefeito é incoerente. Ele pregava uma coisa lá, hoje ele faz a mesma coisa, que ele criticava, tripudiava a ex-prefeita Márcia Rosa, que não tinha competência, que não tinha coragem de ir lá bater de frente. E ele fez, Guilherme, está com a caneta na mão, o que ele faz? Entrega simplesmente a rua a benefício de um empresário, como disse aqui o vereador Rafael. Esse mesmo empresário hoje pressiona as pessoas de uma outra área, que está todo dentro de um pacote de consenso e acordo com o prefeito, eles vão lá e pressionam até casa para pessoas que moram ribeirinha ou rio lá, ele já está comprando, vereador Sérgio. Se estamos preocupados com essa portaria que lá visitamos, tem outra portaria que ele já invadiu, que é da Plínio de Queiroz, e o prefeito, na época, vereador, batia aqui que ia fazer e acontecer. Hoje, com a caneta, ele faz? Não faz. Porque tem consenso, e falo mesmo, tem consenso. Sabe por quê, vereador Sérgio? Quem aqui já viu a primeira-dama fazer qualquer manifestação em evento público? Mas viajou para o Pará, para Barcarena, com um empresário. Que
Que relação institucional tem essa empresa com a cidade? Que relação tem? E viajou com a primeira-dama lá, posando nas fotos, tudo, para Barcarena no Pará, com a empresa que vamos votar aqui, infelizmente será aprovado. Olha o interesse. E lá na época, em maio de 2015, ele falava que era o maior absurdo. A empresa que fez o laudo ganhou a sessão. Ele faz a mesma coisa hoje. Olha o tamanho da incoerência desse cidadão que nós chamamos de prefeito. Ele criticava para aparecer. Hoje tem a caneta, mas não faz, porque é conivente com o empresário, conivente com toda essa situação que está lá no polo industrial. Não fez nada para se gerar um emprego na cidade, vereador Sérgio. Que emprego vai gerar essa concessão? Porque nós já sabemos, nós estivemos lá, nós vimos em loco lá, simplesmente é um pátio de estacionamento do próprio caminhão, da própria empresa. Nós vimos os caminhões lá estacionados, hoje somos loucos. E ele fez a mesma coisa na Plínio de Queiroz e está querendo fazer mais uma vez na outra extensão da Plínio de Queiroz, proibindo os próprios caminhoneiros da cidade, que ele mudou para lá, a não ter o espaço público para estacionar seus caminhões, vereador Tio. Então é uma aberração. Como o vereador Alessandro colocou aqui, eu já coloco também, e o corpo jurídico do meu gabinete já trabalha, vamos ajuizar sim, vereador Sérgio, essa questão. Vai aprovar? A gente sabe. Tem essa questão da base aliada do governo, vai ser aprovado, mas judicializarei essa questão novamente. Tenho certeza, vereador Guilherme, é causa ganha. Essa aberração que o prefeito está fazendo com essa questão da rua lá na Plínio de Queiroz e lá nos antigos areais que assim se falava. É só, senhor presidente. Continua em discussão com a palavra o vereador Guilherme de Salão. Senhor presidente, senhora vereadora, nobres pares, venho aqui falar também em relação a esse parecer que o vereador Sérgio apresentou, que, na minha opinião, foi cirúrgico, né? E perante esses absurdos que vem acontecendo na cidade, como a gente vê ele retalhar a cidade em pedacinhos e, ó, toma aqui essa área para você, essa área para você, e bem lembrado, vereador Roxo, quando o senhor citou aqui, que ele tripudiava aqui, né? Virava o rebelde da sessão em relação a esses tipos de conversa, de entregas, né, diárias aqui ou vendas, né? Só que ele percebeu uma situação. Ele sabe que ele não consegue vender, ele está trazendo aqui para essa Casa de Lei agora a concessão de uso onerosa. E esses 21 anos aí de exploração, a gente fazendo os cálculos ali da área, que, vamos arredondar aqui, é 3 milhões de metros quadrados da área e 3 milhões de reais o valor do que se foi ofertado na Camef. Uma coisa que a gente cita aqui, começou de trás para frente. Então, tudo ao contrário. E aí a gente está vendo que ele faz mesmo o que ele quer aqui com o parlamento. É uma vergonha, senhores vereadores, o que ele anda fazendo. E mesmo assim, ele sabe que ele mandando para cá, vocês vão votar. E é bonito isso daí para a gente agora na cidade. Eu quero que a população questione aí vocês, que bata mesmo. Porque não é possível, gente, fazer um tipo de sessão dessa forma, aonde a gente vai lá até, antes de acontecer o fato, a Camef já estava pronta e agora quer colocar que o gasto foi feito através disso aqui, ó, foi investido. Ele quer comprovar agora esse gasto, depois que já está lá pronto, não passou aqui pela casa antes, não teve autorização de quem? Então, assim, a gente vê que ele está desfazendo do parlamento aqui num todo, né? Ele pega aqui, não é só a oposição, ele pega os 15 aqui, chacoalha e fala, ó, o que eu colocar lá vai passar, porque eu tenho 9 votos. É isso aí, pô, que o pessoal está falando lá na área, quando vai conversar com os moradores do local. É bacana, é bonito ouvir isso daí. Maravilhoso. Eu me sinto orgulhoso disso. E aí agora a gente está perdendo áreas a preço de banana. Troca de favor, que nem
estão fazendo uns trabalhos ali na Guarda Municipal, montando mesa, são funcionários dessa empresa que vai ter essa área na mão aí. Eu não concordo com esses fatores, coloco aqui também à disposição para a gente poder estar discutindo e encontrar o melhor caminho. E, como sempre, a gente fala aqui para as paredes, né? Porque o pessoal não presta atenção na nossa fala, os próprios vereadores. Então, a gente sabe e tem consciência aí do nosso trabalho e do dever cumprido. E aqui está exemplo para vocês aí a forma que fica a Câmara. Só isso, presidente. Continua em discussão. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Alexandre Topete. Gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário e suspender a sessão por 10 minutos. Submeto a plenária a questão de ordem do vereador Alexandre Topete. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontra. Mas por qual motivo a suspensão? Motivo particular. Começar a ver lá. Conversar sobre o que aconteceu agora. Submeto a plenária a questão de ordem do vereador. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. A sessão está suspensa por 10 minutos para que possamos conversar aqui ao lado.
Iniciada a presente sessão. Esta presidência esclarece que o processo número 1130/2023, projeto de lei número 132/2023, autoria prefeito municipal, retornará às comissões para análise, tendo em vista as emendas apresentadas pelos vereadores Alessandro e Rafael. Tendo em vista as emendas apresentadas pelo vereador Alessandro Oliveira, Rafael Tucla. Qual o próximo? Esta presidência esclarece ainda que o processo número 1156/2023, projeto de lei número 134/2023, autoria mesa da Câmara, retornará às comissões para análise, tendo em vista apresentada a emenda pelo vereador Rafael Tucla. Vamos voltar, só estou passando os projetos que você colocou emenda. Continua em discussão, parecer. Continua em discussão o parecer. Questão de ordem do vereador Ricardo Queixão. Questão de ordem do vereador Alexandre Topete. Questão de ordem do vereador Marcos Roberto Tinho. Questão de ordem do vereador Rafael Tucla. Por falta de quórum, essa presidência declara encerrada a presente sessão, nos termos do artigo 104 do Regimento Interno.